Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos aqui, mais uma vez, com a graça de Deus e com a intercessão de Nossa Senhora. E eu quero falar hoje para vocês sobre as tentações que acompanham esta noite do sentido, nessa purificação passiva dos sentidos. Então, eu quero chamar a atenção de cada um de vocês, porque é muito importante esse assunto, para que nós possamos entender, né, o que acontece de fato, né, na nossa alma, nesse estado que nós nos encontramos, que é nessa purificação passiva do sentido, né? Então, vou explicar para vocês aqui, né, quais são essas tentações que acompanham esta noite frequentemente, né? Você que possa estar passando por esse momento, está sofrendo com essas tentações, não está sabendo por que está acontecendo isso. Então, estou aqui para esclarecer para vocês, né, o que acontece nesta noite, né? E estou aqui, né, como base com um livro, né, do Reginaldo Garrigou-Lagrange, As Três Idades da Vida Interior, tomo 2. Estou aqui na página 637, aonde fala, né, vamos falar aqui dessas tentações que acompanham, né, esta noite. Então, acrescentam habitualmente tentações contra a castidade e a paciência. Então, nessa noite do sentido, temos frequentemente essas tentações, que é na castidade e na paciência. Tentações permitidas por Deus para provocar uma forte reação dessas virtudes. Então, por que Deus permite essas tentações na castidade e na paciência? Para quê? Para que nós possamos exercitá-los melhor, essas virtudes, que, como vai falando aqui, é Deus que permite. Deus permite essas tentações, Deus provoca fortes reações dessas virtudes. Então, Deus quer experimentá-lo, Deus quer prová-lo mesmo, essas virtudes em nós. Que elas, como vai falar aqui, tem sua sede na sensibilidade. Então, a sede, aonde mora a paciência e a castidade, essas virtudes, elas moram na nossa sensibilidade, na nossa parte sensível. Então, na nossa parte enfraquecida. Então, elas se tornam, essas virtudes, essas duas virtudes, da castidade e da paciência, acabam sendo fracas, e você pode até achar que tem elas e não tem. Acha que tem essas virtudes e não acaba não tendo elas. Por quê? Porque qualquer coisa você se irrita, qualquer coisa você não tem a paciência, você não tem ali a paciência enraizada no teu espírito. Então, o que Deus quer fazer com tudo isso? Deus quer enraizar profundamente essa virtude, essas duas virtudes no nosso espírito, porque elas estando na nossa sensibilidade são muito fracas, frágeis, elas não têm a força que precisariam ter. Então, por isso que você se irrita fácil, você não tolera muitas coisas, e você podia achar que tinha essa virtude e acaba não tendo, porque ela não está enraizada no teu espírito. E a questão da castidade também, né? Não sei se você sofre com pensamentos impuros, muitas vezes, que vêm te assaltando, e você fica se perguntando, mas
Por que que eu estou tendo muitos pensamentos agora impuros, até cenas que passam na minha frente, coisas obscenas, pornográficas, que eu estou tendo até sensações também. Você pode até sentir sensações no corpo também, né? Então, tudo isso, por que que está acontecendo isso comigo, nessa purificação? Por quê? Né? Como fala aqui, Deus, né, está ali permitindo para provocar uma forte reação dessas virtudes. Quer dizer, que você tem que agir heroicamente. Você tem que ter a virtude da paciência heróica, é isso que Deus quer te dar, a virtude da castidade heróica. Então tem que ter aí uma heroicidade nessas duas virtudes. Então Deus provoca, Deus te chama mesmo para a luta, Deus te chama mesmo para o combate. Nessa purificação do sentido, Deus está nos chamando para o combate, Deus está nos chamando para a luta. É isso que está acontecendo. Porque antes você não tinha essa luta, você não tinha esse combate com essas duas virtudes. Né? Vinha pensamento, você, beleza, não tinha tanta luta para combater. E antes você se irritava, não tinha paciência, também não tinha tanta luta para combater. Hoje não. Já com essa purificação passiva dos sentidos, Deus está mexendo com você. Deus está te chamando a ter essas virtudes heróicas, né? Ter uma heroicidade com essas virtudes, para que você possa agir mais fortemente com essas virtudes. Então, o Senhor fala aqui que a sede da castidade e da paciência está na sensibilidade. Essa reação deve afirmar essa virtude e enraizá-la bem, né? Aquilo que eu expliquei. Então, essa reação que você está sentindo muitas vezes, de irritabilidade e de impurezas, que está vindo muitas impurezas nos teus pensamentos, no teu sentimento, nas tuas afeições, enfim, na tua parte da sexualidade, também está mexendo aí. Então, o que que Deus está fazendo? Deus está enraizando essas virtudes para que você tenha uma força maior para combater todas essas imperfeições que estão vindo. Esse é o objetivo, enraizá-las bem. E, através disso, purificar mais profundamente a sensibilidade. O que está acontecendo com a nossa sensibilidade nessa purificação? Para você entender bem. O que está acontecendo, irmã, com a minha sensibilidade nessa purificação? Nessa purificação, Deus está freando, né, todos os impulsos carnais que tem dentro de você, né? Então, todas as paixões estão sendo mexidas nas paixões, nos restos de 7 pecados capitais que ainda tem dentro de nós, os vícios, os maus hábitos. Então, tudo isso se encontra na nossa sensibilidade. Então, Deus está ali mexendo, está movendo essa terra, essa sensibilidade desgovernada, né? Que está dentro de nós, que existe em nós, que é a carne, né? Que é a carne. Então, Deus está ali fazendo com que nada mais o que é essa purificação passiva do sentido? É Deus, entenda bem, é Deus submetendo a sensibilidade ao Espírito. Então, a nossa sensibilidade tem que ser submissa ao Espírito. Tarefa fácil? Não, muito difícil, porque a nossa carne, ela é rebelde, ela não se submete à lei de Deus. Então, não é tarefa fácil, por isso que tem todas essas aflições, esses tormentos, essas angústias. É um trabalho muito árduo de Deus na nossa alma. Então, Deus está ali mesmo freando, né? Todos esses impulsos desgovernados, né? Desordenados da nossa alma, da nossa sensibilidade, né? Que nós temos. Então, Deus está ali enraizando as virtudes em nós.
essas provações com frequente que tem em nós, nas almas, uma forma atenuada, enquanto que outras acentuam-se muito mais. Então, uns têm mais a tentação na sensualidade, na irritabilidade, e outro é mais tentado na castidade. Então, varia muito, né? Ah, você pode dizer, mas não tenho tentação na castidade. Tá, mas você pode ter na irritabilidade, na paciência. Então, varia muito um do outro. Então, Deus ali está afirmando em você essas virtudes que você achava que tinha, que se passava até por virtude e não era virtude, né? É mais uma imperfeição mesmo que está na tua alma, né? Então, Deus está ali, né, enraizando ela no espírito. Muito mais, e significa um tal caso que Deus quer conduzir essas almas, se elas forem fiéis, até a plena perfeição da vida cristã. Então, Deus quer nos conduzir nesta noite do sentido, né, a essa perfeição, né, essa perfeição na castidade e na paciência. Então, Deus vai nos conduzindo, Deus vai aperfeiçoando a nossa alma. A luta contra as tentações da qual falamos obriga a realizar atos enérgicos de virtude da castidade e da paciência. Então, o que você tem que fazer nesse momento, né? Que você se sente tentado na castidade e na paciência. O que você tem que fazer? Como Garrigou Lagrange está falando aqui para nós, você tem que ter atos enérgicos, né? Atos enérgicos contra essas tentações. Vem a tentação da irritabilidade. Você tem que ter um ato enérgico, né? Ali, não se deixar levar por essa irritabilidade. Mas o quê? Clamar a Deus a graça naquele momento. Vem os pensamentos te assaltando de impureza, vem tudo ali, você está no momento de oração, principalmente no momento de oração, esses pensamentos vêm e assaltam mesmo, saqueiam a gente. Então, ali, você, naquele momento, tem que usar de um ato enérgico. Ali que está o martírio, você tem que suar sangue mesmo, tem que fazer de tudo para não cair nessas tentações, né? Então, essas tentações, como fala aqui no começo, é Deus provocando uma forte reação dessa virtude. Então, Deus provoca ali, né, para ele ver a reação dessa virtude, da castidade e da paciência. Deus nos prova, né? Deus prova cada um de nós para o nosso bem, para nós sermos perfeitos. Continuando aqui, então essa luta contra as tentações da qual falamos obriga a realizar atos enérgicos de virtude da castidade e da paciência. Essas virtudes se enraizam, então, mais profundamente na sensibilidade arada e revirada. Então, a nossa sensibilidade, ela é arada e revirada, quer dizer, ela é desgovernada, ela não tem ordem. Então, ali, o que acontece? Você poderia ter, você fala, não, mas eu tenho paciência, mas uma paciência superficial, né? Uma castidade superficial, não verdadeira, não profunda. E é isso que Deus quer dar para nós, essa castidade e essa paciência profunda. Então, mais profundamente na sensibilidade, arada e revirada, torna-se nela como semente muito fecunda de vida superior. Então, olha que bonito. O que Deus quer colocar na nossa sensibilidade? Essa semente da castidade e essa semente da paciência. Porque essa semente da castidade e da paciência, ela vai o quê? Ela vai enraizar, ela vai crescer em nós.
e ela vai se tornar fecunda, porque até então ela é estéril. Ela ainda não foi enterrada na terra da sensibilidade. Ela está por cima. Digamos que ela está por cima, como eu falei, na superfície e não na raiz. Então, o que Deus quer? Colocar essa semente. Olha que bonito, meus irmãos. Deus quer lançar essa semente da castidade e da paciência na nossa sensibilidade, para que ela seja enraizada, para que ela para que ela seja fecunda, para que ela dê frutos, para que a minha castidade dê frutos de vida eterna, para que a nossa paciência dê frutos de vida eterna. Olha que bonito nós sabermos disso. É isso que Deus quer, esse é o objetivo de Deus, lançar essa semente em nós, para que essas virtudes sejam, assim, fecundas, para que elas dê frutos, né? Frutos em abundância. E é isso que Deus quer. Assim, concedida essa luta contra a tentação, tem algo de muito grande e de muito belo. Sem ela, nós nos contentaremos frequentemente com menor esforço, com atos virtuosos pouco intensos, frágeis e remis. Então, nós muitas vezes nos contentamos com esses atos, como fala aqui, né? Atos sem menor esforço. É isso que antes da purificação, nós tínhamos esses atos. Nós não tínhamos o esforço. Você não tinha o esforço para frear a tua irritabilidade, né? Você não tinha o esforço de frear ela. Você já falava um monte, você já se irritava, você já não tinha paciência com nada, você já não tolerava nada. Antes você não tinha o esforço de frear um pensamento impuro que vinha. Você deixava livre, né? Pronto, deixava livre e pronto. Hoje não, com essa purificação, hoje você tem que ter esse esforço, né? Para frear tudo isso, para frear esses movimentos que vêm na tua sensibilidade, né? Na tua sensibilidade. Então, Deus ali, ele vai trabalhando em nós. Então, nós temos que ter esse esforço com atos virtuosos, poucos intensos, frágeis e remissos. Então, nossos atos eram frágeis, remissos, não tinha muita força, né? Então, Deus vem trabalhando em nós. Essas virtudes frágeis, como mostra São Tomás, não obtêm logo o aumento de caridade que merece, enquanto que os atos intensos e perfeitos obtêm imediatamente. Então, as virtudes frágeis, como fala São Tomás de Aquino, não obtêm logo o aumento de caridade. Então, o que acontece? O que cresce, irmã, em mim com essa luta, com esse combate, com esse esforço que eu faço para combater essas tentações? O que cresce em mim? A caridade, o amor. Tudo que Deus quer aumentar em nós é o amor. Então, Deus permite essas tentações para ver o nosso amor para com Ele. Para ver o nosso amor para com Ele. Então, como São Tomás de Aquino fala aqui, não obtém logo o aumento de caridade que merece, enquanto que os atos intensos e perfeitos o obtém imediatamente. Então, quando você combate, quando você luta contra essas tentações, o que cresce em você? A caridade, imediatamente. Você vai crescendo na caridade, imediatamente. Coisa que antes você não tinha o esforço para lutar, você não agiria rápido, você era dominado pela irritabilidade, pela falta de paciência, você era dominado pelos pensamentos impuros, sentimentos impuros, pela tua parte da sensualidade que estava em você. Então, você se deixava levar pela sensualidade
Então, você não tinha como crescer na caridade. Não tinha como crescer na caridade porque os teus atos eram frágeis e remissos. Não tinha como crescer. E agora, Deus está colocando você numa luta do espírito e da carne. Aquilo que São Paulo fala, a luta do espírito e da carne. Então, agora tem como você ganhar méritos. Méritos. Porque cada tentação vencida é o mérito que você ganha. É o aumento da caridade aqui, como fala São Tomás de Aquino, é o aumento da caridade que merece, enquanto que os atos intensos e perfeitos e obtém imediatamente. Então, imediatamente, você vai crescendo na caridade, crescendo no amor, no grau de amor que Deus tem para mim e para cada um de nós. Então, por isso que Ele permite essas tentações para que nós possamos crescer no amor. A tentação nos coloca na necessidade de produzir esses atos muito meritórios. Olha que importante você entender aqui. Então, nós temos necessidade, né, aqui, de produzir esses atos. Para quê? Para que nós possamos ganhar méritos. Então, com a tentação, nós ganhamos méritos, né? Nós ganhamos méritos. Como eu expliquei, cada tentação vencida é um mérito que você ganha diante de Deus, né? Você cresce no amor, você vai crescendo no amor, né? Então, tudo que Deus quer para mim e para você aqui na Terra é que nós cresçamos no amor, porque com o grau de amor que você morrer aqui na Terra, vai ser o grau de amor que você vai ter no céu, né? Conforme os graus de amor. Então, Deus tem um grau de amor para cada alma, né? Ele vai elevando a alma. Ai, irmã, mas essa tentação está muito forte, eu não vou conseguir vencer. Quanto mais forte for a tentação, mais o grau de amor que Deus está pedindo, exigindo de você, né? Mais forte, mais forte. Então, Deus não vai deixar você perecer nessa tentação. Ele não vai te abandonar, né? A tentação nos coloca na necessidade de produzir esses atos muito meritórios, às vezes heróicos, né? Temos que sermos heróicos, né? Temos que ter aquela heroicidade, como eu falei, né? As virtudes heróicas. Você ser heróico ali naquela tentação que está vindo na castidade, na impureza, nos pensamentos, no sentimento, na tua parte da sexualidade. Você ter aquela heroicidade, você lutar, você combater, né? Aquela tentação na irritabilidade, na paciência, você não suporta nada, já não aguenta nada, então você já parte para cima, já grita, já fala, já reclama, já murmura, já critica. Então, ali é para que você tenha esse controle, né? Puxe, vamos lembrar aqui de São Francisco de Sales, né? Ele que tinha, quando ele morreu, foram ver debaixo da escrivania dele toda arranhada. Então, ele sofria fortes tentações na parte da irritabilidade, sim. Mas ele não pecava com aquela tentação. Ele tinha atos heróicos. Ele não pecava contra a caridade, jogando em cima dos outros. Por quê? Porque quem é o purificado é você, não é a pessoa que está do teu lado. E às vezes você pode jogar essa tua irritabilidade, essa falta de paciência na pessoa que está do lado, que não tem nada a ver, que não é culpada. Então tem que ter esse cuidado para não fazer isso, né? Para não pecar contra a caridade. Lembre que essas tentações, como eu falei aqui, né, nos traz a graça de crescermos imediatamente na caridade, no amor. Então, por isso que Deus permite essas tentações aqui, para produzir esses atos muito meritórios, às vezes heróicos, que enraizam
as virtudes adquiridas. Então, cada vez mais que você, olha, entenda isso, cada vez que você vai vencendo uma tentação da castidade, da paciência, cada vez que você vai vencendo, o que vai acontecendo? Essa semente, como eu falei aqui, que Deus lança essa semente na nossa alma para que ela seja fecunda, essa semente vai brotando e vai enraizando, a ponto de você ter de verdade a paciência, a ponto de você ter de verdade a castidade. Então você pode estar se admirando hoje, irmã, mas eu não tinha esses pensamentos antes, por que está tendo agora? Aquilo que eu estou te explicando, antes você não tinha o esforço para combater essas imperfeições. Hoje não, hoje Deus já está te dando. Então hoje você está percebendo que você está tendo tudo isso. Hoje, agora ela está te incomodando, porque Deus quer enraizar bem profundamente na tua sensibilidade essas virtudes, para que você tenha. Tudo que Deus quer dar para nós é as virtudes. O que orna uma alma? O que embeleza uma alma? As virtudes. São as virtudes que embelezam uma alma. Né? Nós temos que ser ornados pelas virtudes. Né? Então, nós temos que ter em nós as virtudes de Cristo. Então, Deus quer, o que Deus quer dar para nós? As virtudes. Então, Deus olha para nós e vê que a gente não tem aquela virtude, e Ele quer dar. Só que nós não cai do céu assim, caiu do céu a paciência, caiu do céu a pureza. Não, nós temos que ter esse esforço, nós temos que fazer esses atos heróicos. Por isso que Deus permite essas tentações para que nós possamos merecer essas virtudes. Então, por isso que eu estou te falando, cada combate vencido é um mérito que você ganha. É a virtude que ela vai enraizando. Por isso que nessa noite do sentido, essas duas tentações são frequentes, tá? Não dão trégua, são frequentes. É o tempo todo. Porque Deus quer enraizar elas na nossa sensibilidade. Adquirida e nos obtém logo um aumento proporcional de virtude infusa, né? Então, essas virtudes adquirida, elas se tornam infusa, colocada por Deus na nossa alma, né? Deus infunde na nossa alma a castidade e a paciência. Deus infunde lá, né? E por isso que o anjo Rafael disse a Tobias, mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Olha aqui, meu irmão. Se você está sendo tentado na castidade, na paciência, é porque, como fala aqui, porque Deus, né, se agradou de você. Porque Deus se agradou, como fala, mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Então, Deus olhou para a tua alma e se agradou da tua alma e falou, eu vou provar essa alma. Então, Deus se agradou da tua alma e Ele está provando ela. Isso é graça, isso é bênção. Deus está provando a tua alma, como Ele fez com Tobias. São Paulo diz também, Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Não tenha medo. Ai, irmã, mas eu vou cair nessa tentação, eu não vou dar conta. Tem dias, irmã, que eu vou surtar, parece que eu vou surtar nessa falta de paciência. Alguém chega falando perto de mim, eu já me irrito, já é motivo de irritabilidade, eu não consigo.
Tem dias terríveis que eu fico angustiada, mas olha o que São Paulo fala, Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Então, se você está sendo tentado, Deus está vendo. Deus não vai deixar você desfalecer. Deus não vai te abandonar nessa tentação. Confia no Senhor. E guarda bem isso. Se você está sendo tentado, é porque Deus se agradou de você. E Ele está te provando, né? Exemplo, você só vai provar um alimento se você gostar. Você vai provar aquele alimento para o quê? Para aprovar aquele alimento, não é isso? Nós não fazemos isso, nós provamos um alimento para a gente aprovar ele, que tá bom. Então, Deus também faz isso conosco. Ele nos prova, né? Porque Deus é a verdade. Deus não é a falsidade, Deus é a verdade. Então, Deus quer a verdade dentro de nós. Né? Deus não quer uma castidade de mentirinha. Deus não quer uma paciência de mentirinha. Não, Deus quer uma castidade de verdade. Deus quer uma paciência de verdade. Então, por isso que Ele prova. Por isso que Ele está provando cada um de nós. Né? Então, que sejais tentado além das vossas forças. Mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e para sair dela. Então, confia no Senhor. Deus vai te dar os meios para você suportar e para você sair dela. Deus vai te dar os meios. Não tenha medo. Fica firme, né? Fica firme que o Senhor vai te ajudar. Isaías dizia o mesmo, o Senhor dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Aqueles que contam com o Senhor, renova suas forças, Ele dá-lhes asas de águia. Então, o que o Senhor quer dar para nós? Asas de águia. O que Ele quer dar na tua castidade? O que Ele quer dar na tua paciência? Asas de águia. Para que você possa voar para Ele. Para que você possa ter essa força na castidade. Para que você possa ter essa força na paciência. Para que você tenha de verdade essa castidade, essa paciência na tua alma. Então, Deus quer te dar asas de águia. Para que nós possamos voar para Ele, né? A tentação nos revela a nossa miséria e a necessidade que temos da graça de Deus. O que a tentação revela para nós? A nossa miséria. Você ter a humildade de se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, é verdade, eu não tenho paciência. Eu achei que tinha, Senhor. Eu achei que tinha paciência, eu explodo fácil, Senhor. Eu me irrito fácil, Senhor. Eu não tolero nada, Senhor. Alguém fala alguma coisa, Senhor, eu já é motivo de briga, já é motivo de não aceitar. Eu não sei, Senhor, ser contrariada, Senhor. Não é assim? Na nossa vida, nós não sabemos ser contrariados, né? Nós não se deixamos ser contrariados. Qualquer contrariedade já é motivo de briga, já é motivos de muitas coisas. Então, se colocar na presença do Senhor, como fala aqui, a tentação nos revela nossa miséria e a necessidade que temos da graça de Deus. E ali você se humilhar diante do Senhor, como aquela cananeia se humilhou diante de Jesus, pedindo para Jesus uma migalha que caísse da mesa dele. E você pode pedir, Jesus, eu te peço pelo menos uma migalha, Senhor. Uma migalha, Senhor, de paciência. Uma migalha de pureza, Senhor. Eu te peço, Senhor, porque eu não tenho nada dentro de mim, Senhor. Eu achei, Senhor, que tinha, mas não tenho, Senhor. É por isso que os autores espirituais, São João da Cruz, fala que essa purificação passiva dos sentidos é o Senhor tirando de nós as vestes de festa e colocando em nós as vestes de trabalho. E é isso mesmo.
aonde você achava que tinha uma paciência, que tinha uma castidade, e o Senhor, com a tentação, está te mostrando que você não tinha, que era engano, que era falsidade. Então, Deus, o que Deus faz conosco nessa purificação? Ele nos tira das mentiras, ele nos tira da falsidade e nos leva à verdade. E o que é a verdade, meus irmãos? A humildade. Então, quanto mais Deus for te mostrando tua verdade nessa purificação, vai se humilhando, se humilhando, se humilhando diante dele, né? Para que você possa sentir, como fala aqui, a necessidade da graça de Deus. Porque muitas vezes nós não temos isso dentro do nosso coração, essa necessidade da graça de Deus. Achamos que não precisamos da graça de Deus. E aí Deus vai mostrar para nós que nós somos necessitados da graça dele na nossa vida. Então, olha aqui, a tentação nos revela nossa miséria e a necessidade que temos da graça de Deus. Você se colocar diante dele e falar, Senhor, eu necessito, eu preciso da tua graça na minha vida. Se humilhe, se coloque diante do Senhor. O que sabe aquele que não foi experimentado? A tentação obriga a rezar, a suplicar a Deus que venha a nosso socorro. Olha aqui. A tentação obriga a rezar, a suplicar a Deus que venha a nosso socorro. Vem, Senhor. Vem, meu socorro, Senhor. Vem em meu socorro, Senhor, dessa falta de paciência que está me dominando agora, que está tomando conta do meu ser, Senhor. Vem socorro, Senhor. Vem meu auxílio, Senhor. Senhor, vem meu socorro e meu auxílio nesses pensamentos impuros que estão me invadindo, Senhor. Nesses sentimentos, Senhor Jesus, nessas sensações, Senhor, na minha sexualidade, na minha afetividade. Vem, Senhor, e meu socorro e meu auxílio. Clamar, suplicar diante do Senhor Jesus. Que venha a nosso socorro, a colocar nele e não em nós a confiança. Nunca coloque em você a confiança em você. Coloque no Senhor. No Senhor. É o que fez o marinheiro durante a tempestade. E por causa dessa confiança em Deus que o homem experimentado deve ter, como escreve São Paulo, né? Quando sou fraco, é então que sou forte. Então é na minha fraqueza, na tua fraqueza, que Deus se faz forte. Então Deus precisa nos levar à nossa fraqueza para nós enxergarmos a necessidade da graça que temos de pedir a Ele. Porque se não for assim, nós nos achamos fortes. E nunca vamos nos achar necessitados da graça de Deus. Então, por isso que Deus permite. Se você está passando por tribulação, se você está passando por essas tentações, é Deus revelando a tua fraqueza e mostrando que você precisa e necessita da graça dele. O apóstolo São Tiago também diz, meus irmãos, considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, a tribulação, São Tiago também vai falar isso, que a tribulação produz paciência. Então, para você ter a paciência, tem que passar pela provação, para que seja produzida em você a paciência. Como ele fala aqui, a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra a fim de serdes perfeitos. Então, o que Deus quer fazer em mim e você? Aperfeiçoar essas virtudes da castidade e da paciência, porque até então elas são imperfeitas, não são perfeitas. Então, Deus está aperfeiçoando elas. Como? O que Deus está fazendo? Permitindo as tentações. Para quê?
para que você use um esforço, para que você tenha um esforço, para que você tenha as virtudes heróicas dentro de você. Então, por isso que Deus está permitindo. A essas tentações contra a castidade e a paciência, se acrescenta também, às vezes, nesse período da vida interior, a perda de certos bens temporais. Olha aqui, também nesse período que você está passando de purificação, como está falando aqui, você também pode ter a perda de certos bens temporais, da fortuna, das honras, das amizades muito humana. E Deus vem, então, nos pedir esse vivo afeto que não pensávamos dar-lhes. Algumas vezes, Ele permite também a doença, porque é preciso aprender a sofrer. Nós precisamos aprender a sofrer. Então, Deus permite também aqui nesse estado de purificação a doença, a perda de honras, de amizades. Para quê? Para que nós possamos ser fortalecidos. E também para nos lembrar que por nós mesmos não podemos nada e temos necessidade dos benefícios divinos para a vida do corpo e da alma. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um fato que aconteceu também voltado, né, nessa purificação de Santo Afonso de Ligório, né? Conta aqui que ele, né, Santo Afonso de Ligório, ele tinha já 80 anos e em uma leitura superficial desse período de sua existência, ele vai contar aqui que muito frequentemente era acompanhado de fortes tentações. Olha aqui, já estou falando da vida dos santos. Santo Afonso Maria de Ligório, com 80 anos. Então, era acompanhado de frequentes fortes tentações contra as virtudes que têm sua sede na sensibilidade, como eu estou falando, a castidade e a paciência. Essas tentações foram, então, tão fortes para esse santo ancião que seu serviçal se perguntava se ele não iria perder a razão. Olha aqui como era forte essas tentações de Santo Afonso Maria de Ligório, que quem acompanhava ele, né, que cuidava dele, perguntou se ele não ia perder a razão, se ele não ia ficar louco com essas tentações, né? Mas se prestarmos atenção a todo o trabalho já realizado pela graça na alma desse grande santo, tudo leva a pensar que aquela aprovação do fim de sua vida não era precisamente para ele a purificação passiva do sentido, ainda que tivesse toda essa aparência, mas uma série de aflições que ele enfrentava, sobretudo pelo próximo, e para consolidar a fundação pela qual já sofria tanto. Então, ele, na verdade, ele passava por todas essas purificações, essas tentações aqui, como fala, né? Mas ele sofria essas tentações aqui já pelos outros. Não era mais tanto por ele, mas para a salvação das almas, que ele tinha que salvar pela fundação também, né? Que ele tinha que fundar, né? Então, nós temos que passar por esses momentos difíceis, sim, na nossa vida, para que nós também possamos oferecer pelas almas. Naquele momento que você está passando por essa aflição, por essa tentação, ofereça ali, né? Por quê? Porque é um momento de dor, de sofrimento, que não é fácil para ninguém. Quem passa por esses momentos é muito difícil, é muito angustiante, muito doloroso. Mas saiba que ali Deus está plantando, Deus está lançando sementes de virtudes para que você seja fecundo, para que você dê frutos de castidade, para que você dê frutos de paciência.
para que você chegue na presença de Deus com as mãos cheias. Nós temos que chegar na presença de Deus com as mãos cheias e não com as mãos vazias. E as virtudes são para isso, né? Nós que estamos aqui na terra, tudo que nós formos fazermos com as virtudes, virtuosos, tudo que você tem que desejar na tua vida espiritual é ser uma pessoa virtuosa, assim como os santos foram virtuosos. Então Deus lançou muitas sementes de virtudes nos santos. E não foi fácil, foi com sacrifício. Como nós estamos vendo, Santo Afonso Maria de Ligório, quem estava com ele perguntou se ele não ia perder a razão de tão forte que eram essas tentações, né? Então, nós temos que também fazer isso. Agora vamos aqui ver outro fato que aconteceu com São Paulo da Cruz, né? Não sei se você já ouviu falar desse santo. Então, fala aqui que pelo sofrimento espiritual em grau excepcional, e não foi somente a subtração das consolações sensíveis, mas como um eclipse das virtudes da fé, da esperança e da caridade, o santo julgava-se abandonado por Deus. Então, o santo, ele achava que Deus tinha abandonado ele. Então, isso também você pode estar passando, achando que Deus te abandonou, né? Então, ele achava isso, que Deus tinha abandonado. Acreditava que Deus estivesse irritado contra ele. Não sei se você está se sentindo assim, como se Deus estivesse irritado contra você. As tentações de desespero e de tristeza eram esmagadoras. Imagina só, ele tinha aqui as tentações de desespero, de tristeza, e fala que eram esmagadoras. Entretanto, nessa interminável provação, o santo, olha aqui o exemplo do santo para nós. O santo mostra grande paciência. O santo mostra grande paciência, perfeita resignação à vontade divina e grande bondade para com todos que se aproximavam dele. Vou repetir isso aqui. Isso serve para nós. No momento de irritabilidade, como eu falei, você não tem que descontar no outro. Mas como o santo fazia aqui, o santo mostra grande paciência, perfeita resignação à vontade divina e grande bondade para com todos que se aproximavam dele. Aqui está o mérito, aqui está a graça. Naquele momento de irritabilidade sua que está subindo, você não está aguentando, mesmo naquele momento, você agir com paciência. Você não agir com irritabilidade, mas você agir com paciência. Aqui que está a graça, aqui está o santo. Ai, irmã, mas foi para São Paulo da Cruz. Não, é para você. É para cada um de nós que Deus pede. Por isso que Deus prova. Porque como que você quer a virtude da paciência se você não é provado? Se você não tem tribulação? Não vai ter a virtude da paciência. Tem que passar pelo fogo. Então, mesmo aqui, o santo passando por isso, ele agia com perfeita resignação à vontade divina. Então, esse é o segredo. Se resignar à vontade de Deus. Está tendo aquele momento de irritabilidade, se resigna à vontade divina. E grande bondade para com todos que se aproximavam dele. Olha que bonito. Aqui ele crescia no amor, no grau do amor, como eu falei para vocês. Crescer no grau do amor. Como relata o padre. Um dia ele diz a seu diretor, se me perguntasse a qualquer momento em que você está pensando, parece-me que eu poderia responder, meu espírito se ocupa com Deus. Olha que bonito. Então, que o nosso espírito possa estar ocupado com Deus. Mesmo em meio a essas tentações, a esses momentos difíceis da nossa vida,
Vamos ocupar o nosso espírito com Deus. Vamos buscar, Senhor, vós sois o meu socorro, o meu auxílio. Me ajuda, Senhor, nessas tentações. Porque em tudo isso, o objetivo maior de Deus é que nós cresçamos no amor, no grau do amor para com Ele. Cada um de nós temos que crescer no grau do amor para com Deus. Então, cada luta tua nessas tentações de irritabilidade, da paciência, da castidade, que são tentações frequentes, como você pode ter outras tentações também na fé, que Deus te abandonou, que Deus está irritado com você, como o santo teve também, desespero. Mas diante de todas essas tentações, meu irmão, minha irmã, continua firme. Deus é fiel. Deus não vai deixar você perecer na caminhada. Deus está te provando porque você é agradável a Ele. Como fala aqui de Tobias, ele era agradável a Deus. Então, Deus o provou. Então, se você está sendo provado, é porque, saiba, você está sendo agradável a Deus. Isso consola nosso coração. Isso nos ajuda a não desistir, a não desanimar, mas continuar firmes, né? Continuar firmes. Irritabilidade, todo mundo tem, porque isso está na nossa sensibilidade. Mas se você percebe que é constantemente, que não passa, aí já é a purificação. Já é a purificação mesmo de Deus na alma. Espero que vocês tenham entendido essa aula, né? E nós vamos estar nos aprofundando mais nesse assunto. Continue conosco no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para que você possa estar acompanhando essas dicas que vão te ajudar muito nesse caminho, nesses túneis que nós temos que atravessar. Então, estou aqui para ajudar vocês a não desistir, mas permanecer, perseverar. Tenha uma paciência, perseverança. Não desista, porque algo de belo, de grandioso, Deus tem para a sua alma. Lembre que Deus quer colocar em você as sementes das virtudes, para que você seja fecundo, para que você se apresente diante de Deus com muitos frutos, muitos frutos. Olha, Deus, os frutos da castidade, da paciência, da fidelidade, da caridade, da fé, muitos frutos. Que você se apresente diante de Deus com muitos frutos. E Deus vai lançando semente, enraizando na tua alma essa semente das virtudes. Isso é um santo. Foi assim que Deus foi formando os santos. E é assim que Deus também quer formar você, esse grande santo que está dentro de você. Dentro de cada um de nós tem um grande santo. Por quê? Porque Deus lançou uma semente, o germe da vida, que é a graça santificante no dia do nosso batismo. Deus colocou essa semente. E Deus quer que ela brote. Deus quer que essa semente dê frutos frutuosos. Então, Deus colocou você na via normal da santidade. O que é essa purificação passiva do sentido? É a via normal da santidade. Não é só para quem é santo, não, é para quem não é santo e que quer a santidade, que quer ser perfeito. Então, Deus coloca nessa via normal da santidade. Essa é a via de se formar um santo. É essa purificação passiva dos sentidos. Amém? E eu quero me apresentar para vocês que estão me perguntando de que congregação eu sou. Eu sou da congregação dos humildes servos da Rainha do Amor. Ficamos aqui em São Paulo, na Zona Norte. E é com muito prazer e alegria que eu estou fazendo essas aulas. Vou continuar com a graça de Deus. Já estamos preparando aí um curso com tudo de aprofundamento dessa purificação, que é um assunto muito extenso, muito profundo. E vamos nessa caminhada. Não desistam. Não desista, perseverem, lutem, porque você está sendo agradável a Deus. Deus está olhando para você
está se agradando de você e Deus está te fazendo um santo sem você perceber. Essa é a graça maior. Que Deus abençoe cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.